E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas vocês. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Uma quinta-feira maravilhosa, ainda mais agora que cá estamos começando mais uma resenha juntinhos de todas vocês. Então, meninas, meninos, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem super à vontade, a casa de vocês. Só não se esqueça de dar aquela força se inscrevendo no canal Fofoca Pega, ativando as notificações, hypando os nossos vídeos e deixando aquele like. Combinados? Posso contar com vocês? Então fechou. Dito isso, vamos então conversar um pouquinho sobre as últimas notícias do dia. Galera, e a Marta Adorno e o ex-marido Marcos Adorno, hein? Gente, dando os devidos créditos ao canal de resenhas e opiniões que tratou de forma magistral sobre o assunto, e eu simplesmente estou passado, engomado e pendurado no cabide para aluguel com a briga judicial que se tornou a separação entre Marta Adorno e o Marcos. Em março deste ano de 2025, Marta Adorno deu entrada em juízo no pedido de divórcio litigioso. E por que o pedido foi na forma litigiosa? Um divórcio litigioso ocorre geralmente quando um casal não consegue chegar a um acordo sobre os termos do divórcio, como a partilha dos bens, guarda dos filhos ou a pensão alimentícia, e precisa recorrer ao judiciário para resolver essas questões. Nesse caso, o juiz é quem vai decidir sobre os termos da separação após a análise das provas, dos argumentos apresentados por cada parte envolvida. Ou seja, possivelmente, Marta e Marcos não conseguiram chegar a um denominador comum sobre o divórcio. Até porque, até onde sabemos, o Marcos não concorda com a separação e também não quis sair do imóvel, no caso do sítio do casal, obrigando a Marta a fazê-lo. Isso, por si só, já causa um desgaste bastante grande em todos os envolvidos, principalmente nos filhos, que no caso da Marta e do Marcos são 3. Mas se as coisas já estavam trevosas até então, piorou ainda mais, viu? Porque em seu pedido protocolado e já devidamente recusado, negado pelo juiz, a Marta fez alguns pedidos bem cabulosos. Primeiro, ela pediu que o Marcos pague o valor mensal de seu aluguel, que foi estipulado em R$ 2.500 mensais. Vale lembrar que, assim que saiu do sítio, a Marta, juntamente com os 3 filhos, foram morar de aluguel em uma casa ali, até aparentemente bem próxima da casa onde eles moravam. É uma casa de padrão mediano para a região onde moram. Além do aluguel mensal, a Marta também pediu em juízo o valor de 2 salários mínimos para cada filho. Ou seja, se a grosso modo incluirmos os 3 filhos, 2 salários mínimos para cada um, ou cerca de R$ 3.000 e mais um pouquinho, serão cerca de R$ 9.000 mensais somente de pensão. Juntando com mais os R$ 2.500 do aluguel, chega fácil aos R$ 11.500 mensais que o Marcos Adorno precisaria desembolsar para manter o exigido. Agora, a cereja do bolo, a cereja dos pedidos da Marta em juízo foi seguinte: ela pediu a expulsão do Marcos, seu ex-marido, lá do sítio onde ela morava. Isso mesmo, foi pedido em juízo que o ex-marido saia do sítio, até porque, desde o início, a Marta falou que pediu para continuar morando no sítio, sugerindo que o marido Marcos fosse morar na casa da mãe, que também é a mãe da Fran Adorno. Então ele iria morar com a mãe, sairia do sítio e ela continuaria ali vivendo com os filhos. E ela pediu exatamente isso em juízo. Esses detalhes sobre o processo litigioso da separação
pôs por terra a esperança de muitos inscritos, tanto do canal da Marta Adorno como também do canal do Marcos, que ainda acreditavam que haveria um retorno do ex-casal. Inclusive, muitos citavam e apelavam para o fato de serem duas pessoas ditas cristãs que se atêm a princípios, valorizam o casamento, a família e igualmente o perdão. Mas parece que as coisas não foram por aí. Parece que ali realmente não tem mais volta. Até porque parece que a Marta estaria muito magoada, muito decepcionada com tudo que ela precisou passar durante anos de casamento. Inclusive, no processo de separação, foi alegado que a presença do ex-marido afetava negativamente, em sentido emocional e psicológico, tanto a Marta Adorno quanto também aos filhos, os 3 filhos. Fato que foi usado para o pedido de expulsão do ex-marido da antiga casa, ou seja, do sítio. Como falamos, o processo corre desde março deste ano. E sobre os pedidos feitos pela Marta, o juiz acatou parcialmente, ou seja, ele não acatou tudo. Sobre a pensão, por exemplo, o juiz já bateu o martelo e decidiu que cada filho irá receber um salário mínimo, ou seja, um pouquinho mais do que R$ 1.500 por filho, ou seja, a metade do que a Marta pediu, que eram R$ 3.000 por filho. O juiz também concordou em que Marcos pague o aluguel no valor apresentado de R$ 2.500, que é justamente o que a Marta havia pedido em juízo. Mas na questão da retirada do ex-marido de casa, o juiz foi bem categórico em negar esse pedido e fez uma longa explanação para explicar os motivos, que foram vários, e deu a entender que isso poderia se qualificar em antecipação de sentença, ou seja, seria algo que só caberia ao juiz, e isso caso não se houvesse uma conciliação prévia. Inclusive, essa questão do sítio vai ser o ponto provavelmente mais sensível de toda essa briga, de toda essa separação litigiosa. Afinal, o sítio também é o ganha-pão do marido, do Marcos, uma vez que ele mantém lá várias criações e é de onde ele retira o seu salário, o seu ganho, de onde ele poderá pagar, por exemplo, o aluguel da Marta todo mês, a pensão dos filhos todo mês. Outro fato é que o sítio pertence aos dois. Então, pedir simplesmente a saída de um deles seria injusto, legalmente falando, e desproporcional, pelo menos por enquanto. Sendo assim, provavelmente o imóvel, o sítio, precisaria ser vendido para se repartir o valor arrecadado em 2, ou a divisão para que cada um morasse em seu quadrado, o que é, juridicamente falando, uma convivência condominial. Ou, por último, calcular quanto valeria a parte de cada um e, se a Marta quisesse, compraria a parte do marido e ficaria sozinha com as crianças no sítio. Poderia, então, se fechar esse tipo de negociação. Ou seja, ainda existem muitos pepinos para serem descascados nesse processo, que promete ser um tanto quanto longo. Enfim, galera, então essas foram as de hoje. Por favor, comentem, participem, deixem sua opinião, porque isso é muito importante aqui para o canal. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, um excelente final de quinta-feira para todas, gratidão pelo carinho e, se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!